Você que está em casa, estamos de volta com mais podcast aqui da Paraíba para o Brasil, para o mundo. Estou ao meu lado com o meu querido irmão, amigo Salomão. É muito bom estar aqui no Mais Podcast, mais um episódio, mais uma... Eu não me conformo com essa história de episódio, parece negócio de série, de aquelas matinê Nós que a gente estamos ia aqui, assistir no cinema, trocar de via, assistir uma série. nós estamos aqui numa temporada da Netflix. E hoje eu converso com o Silvio. Silvio é muito conhecido no meio Oliveira. do marketing, sabe? Muita gente chama Silvio da Secom. Ricardo. Agora é Silvio da Secom Prefeitura, né? Olha, Tudo bem, Silvio? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com o mestre Weber. Não, aqui não tem Salomão. mestre, não. Aqui todo mundo é Você aprendiz. é mestre. Todo Você mundo tem é... uma história que nos orgulha muito. A Paraíba, principalmente João Pessoa, a publicidade paraibana deve muito a você. Mas tem nomes bons na publicidade aqui. Tem, Né? com certeza. Alguns já foram, né? É, Mas ainda tem a Cela, que é a uma Cela, cabeça boa, né? Eu sempre me encontro com ele. A Cela, Abelardo. Abelardo. Realmente foi-se embora uma turma boa, né? Que já devem estar fazendo marketing lá em cima. Mas estamos aqui vendo Tem muita gente nova, viu? Também. Agora entrou muita gente nova, né? Que o mercado ele precisa ser renovado, né? era exatamente isso que eu ia dizer. Muita gente se foi, mas tem muita gente chegando. Isso. A vida é assim, a gente vai se reformando, né? Dia a dia, Eu né? me lembro de você, não é que a gente esteja velho, não, mas me lembro quando você mexia com a parte de marketing ali no sistema Correio, né? Já era o Correio ali, né? Não, era aqui, já na Pedro II. Pedro II. É, ali perto Mas do- já não era até o Antônio Neto, já era Não, Roberto já era Cavalcante, Roberto né? Cavalcante. Alexandre, Bia. Isso. Que era o comando, vamos dizer assim. Luiz Otávio também Luiz estava. Otávio, conversava muito com ele. Eu me lembro desse tempo com muito orgulho, porque foi minha casa durante mais de 10 anos, e é onde eu aprendi muito. Você ele estava no Correio, eu estava no Norte. Exatamente. Uma coisa que eu me lembro, Weber e Salomão, é que quando eu trabalhava lá, muita gente perguntava, você é da onde? Ou seja, eu tinha que ser de fora para poder ser diretor de marketing do Sistema Correio. Para ser valorizado. Para ser valorizado. E eu ficava olhando assim e disse, por quê? Não, porque eu pensei que você era de fora. É bagagem, né? Tem que ter bagagem. E eu vou ser sincero, eu não entrei com tanta bagagem, mas eu entrei com uma experiência de vida, que eu sempre fui, mesmo formado em administração e com especialização em estratégia empresarial, eu sempre tive uma preocupação, olhar duas coisas, o que eu estava fazendo e a consequência daquilo para o meu futuro. Lógico, o futuro também da profissão, do mercado, né? E eu prestava muita atenção a isso. E uma das coisas da área que me chamava atenção era a área de tendência. Para onde é que vai esse... Eu brincava dizer, para onde é que vai esse bonde aqui? Para onde é que vai esse negócio de mercado? Né? Então, a gente chegou a um ponto e uma análise que a gente sempre diz. É fundamental você trabalhar hoje com os pés fincados no presente, mas é importante você saber qual é a tendência de mercado. Eu me lembro que quem teve essa experiência soube tomar as decisões certas, para que no futuro você pudesse ter, aí eu já estou falando do passado, decisões que lhe acertassem, não só do ponto de vista pessoal, mas principalmente profissional, para que você não ficasse defasado no mercado que é de uma velocidade fantástica, né? A gente, eu posso até usar você como testemunho, porque quando você começou, a gente estava conversando há bem pouco tempo sobre uma câmera que você comprou, e você veja a velocidade do tempo que acontecia as coisas, e que acontece até hoje. É verdade. Então, essa tendência é uma coisa fundamental para você saber para onde você vai, e de que forma você vai estar. Então, faz parte do nosso aprendizado. Então, o Correio foi uma aula, foi uma escola, foi uma universidade. Eu também no Norte, eu tive essa escola, né, com Marconi Góes, que tinha uma bagagem, né, apesar de ter vindo de fora, mas Marconi mandava na política paraibana. O Jornal Norte tinha esse diferencial, né, os diários associados estavam por cima de tudo, era a Rede Globo de hoje, né,
É verdade. Diários Associados, Assis Chateaubriand, aquela coisa toda. Mas, como a permissão do meu querido Salomão, que depois ele vai fazer a pergunta, eu vou fazer uma pergunta política sem a gente entrar em política partidária de cada um, só do que aconteceu. Como é que você está vendo, eu vou pegar no celular para você saber posicionar a minha pergunta, essa eleição desse ano e a eleição de 4 anos atrás, que a gente tinha celular, mas eu acho que o celular interferiu demais, né, interfere hoje. Essa última eleição, o que é que tu viste de diferente nela, né, que você diz, olha, essa eleição foi bem atípica por isso. O que é que tu viste assim, que ela tomou um rumo diferente, até para não levar o Cícero com uma peinha de nada para o primeiro voto. É verdade. Eu posso dizer uma coisa a você com toda certeza. Nós estamos vivendo um tempo em que, por exemplo, você sabe muito bem disso, nenhuma campanha é igual a outra. Isso. A gente sempre diz, não, mas parece, mas não é igual. As coisas são completamente diferentes. Com o advento da internet, há uns 20 anos por aí, tem uma coisa que é indiscutível hoje na mente das pessoas, que é a instantaneidade. Você hoje não espera para amanhã. Muito rápido. Isso é o grande diferencial. Vou dar um exemplo para você entender como é que você tem uma campanha hoje. E vou dizer de 4 anos atrás, como a próxima, daqui a 2 anos e a daqui a 4, será completamente diferente com o avanço gigantesco da tecnologia, principalmente do IA, nesse contexto de inteligência artificial, ela moldando praticamente as nossas vidas. Então, eu vejo da seguinte forma, as pessoas querem cada vez mais a opinião e a decisão rápida, instantânea. Não tem mais paciência, né? De esperar, você pensar, que é rápido. Esse é o grande diferencial. E outra coisa também, você antes analisava as pesquisas com o tempo. Você fazia pesquisa com 3, 4 dias, 5 dias. Hoje você faz com 1 dia, 2 dias. Veja que praticamente... Você surpreende até com a rapidez, já é uma pesquisa nova. Já é uma pesquisa, exatamente. Porque a tecnologia, ela está de tal forma que muda o conceito. Então muda as campanhas. Muda as campanhas, automaticamente. Aí você me perguntou, como é que você vê a interferência da instantaneidade? O celular, eu acho que teve uma participação. Até mesmo a participação pública, né? Porque antes as pessoas não conversavam entre si sobre os candidatos, né? Não pesquisavam entre si mesmo, né? Só em reunião familiar, né? Exatamente. E agora você faz isso com a cidade inteira praticamente, né? E você está sabendo o tempo inteiro o que está acontecendo, né? Não tem mais segredos. Agora, dentro da sua pergunta, uma coisa interessante. Tem algumas coisas que a gente pode dizer, mudou? Não. O estudo pela segmentação de mercado, no meu entender, continua o mesmo. A reação é que mudou. Vou dar um exemplo aqui, que a gente sabe, que você sabe. Na época de Fernando Henrique, eles tinham começou com Fernando Henrique, eu acho, uma tomada de decisão de tudo que saía no Jornal Nacional. Então, eles tinham um grupo de pessoas que ficava analisando, quando terminava, aí ele perguntava a opinião daquelas pessoas ali. Qual é o impacto dessa notícia na população? Então você tinha a famosa pesquisa de qualidade, né? Isso. A menor. Então na época chamava quality. Quality, né? Exatamente. Então você tem uma imagem ali. Hoje, quando você faz essa pesquisa, ele já te dá os gráficos com a rapidez. Já dá pronto. Né? Que você pode tomar uma decisão na sexta-feira de noite, quando sai as pesquisas, para no outro dia de manhã você pedir à turma, vamos para tal bairro, vamos para tal canto, vamos para tal não sei o que fazer isso. Fantástico. É verdade. Antigamente a gente passava 1 semana, 2 semanas. Aí você me perguntou, aí eu digo assim, você imagina, Weber, o judiciário do mesmo jeito. Como eles vão tomar decisões que eu considero ainda muito lentas, não é? Porque você vai numa decisão que sai hoje na televisão, aí você entra, mas não vamos falar de televisão, vamos falar das redes sociais. Aí saiu um banner, vamos dizer assim, contra um candidato, uma ação contra um candidato, para você responder vai custar
Enquanto aquele evento fez um desastre na campanha de X ou de Y, a justiça só vai decidir daqui a 2 dias. Esse será o grande desafio, no meu ponto de vista, da justiça eleitoral. E o impacto é imediato, né? Até porque é o que eu estava falando, com a participação popular, todo mundo hoje com o celular na mão, todo mundo tendo conhecimento exatamente do que está acontecendo de imediato, o impacto geralmente ele acaba trazendo surpresas para a gente, né? Eu acho que será um desafio. Como é que eu vou trabalhar isso para que o meu candidato seja menos afetado, vamos dizer assim? Eu estou falando numa situação em que você vai defender uma determinada candidatura. Como é que você vai fazer? O estrago vai ser feito. Então, você tem o trabalho de guerrilha, que esse não mudou, continua o mesmo, só com o aspecto da internet, da rapidez que você precisa ter. Né? Nós tivemos um caso emblemático aí que foi envolvendo aquele nosso amigo Roberto Tuaregues, que teve a campanha dele de uma certa forma prejudicada, né? Porque ele realmente teve um problema aí, né? Eu vi. E aí, se fosse em outros tempos, ele fez a substituição pela Rita. Se fosse em outros tempos, a quantidade de votos que ele teria seria realmente mínima, né? A mulher dele, né? Que substituiu. Nesse caso, eles não ganharam a eleição, mas mesmo assim a votação dela ainda foi... muito pequena. Não, foi pequena, mas foi boa em relação se fosse em outros tempos. Porque ele conseguiu explicar o máximo que ele pôde. A rapidez da informação, ele conseguiu consertar. Teria muito menos voto. Isso. Ela teve até uma boa quantidade de votos. Totalmente desconhecida da política, né? Nunca foi política. Então, nesse caso aí... É o que eu estava dizendo. Ele foi extremamente prejudicado. Foi. Porque ele é conhecido. Ela não é conhecida como ele. Isso. Então, e ele ainda conseguiu reverter, porque ela ainda teve uma boa quantidade de votos. Sem ninguém conhecer ela, sem conhecer. Por ser a esposa de Roberto Tuaregues. Exato. Eu concordo. Concordo plenamente. Não tem como ser. Hoje, com as mídias... Agora, Silvio, ainda tem uma pergunta que não sei se a gente podia centralizar esse papo aqui com dos 3 candidatos, Cícero, né, o Marcelo Queiroga e o Cartacho. Marcelo totalmente desconhecido no cenário político da Paraíba. Totalmente desconhecido, né? É verdade. E Cartacho prefeito 2 vezes, mas ficou em 3º lugar. O que é que faltou para Cartacho e o que é que faltou para Cícero e acabar com o segundo turno, ter resolvido a parada? Eu acho que são quando a gente faz essa análise, a gente tem que fazer sobre os 3 individual. Né? É a junção de Cartacho com... Então vamos começar com Cícero. Né? Por que Cícero teve que ir para o segundo turno? Eu considero Cícero foi vitorioso sobre todos os aspectos. Com certeza. E vou provar por quê. Ele deu quase 3 votos por 1 em Cartacho, em Rui, e 2 e quase 3 2 por 1 em Marcelo. Em Marcelo. Então, não, do ponto de vista de ganhar, ele ganhou. Indiscutível. A questão é que você tem que entender... E ganhou bonito, né? E ganhou bonito. É que ele teve 3 candidatos que têm uma história em João Pessoa. Um menos, Queiroga é médico, não tem uma experiência... e não tem mesmo. Acho que foi a primeira aventura política. Ele é inexperiente, totalmente. Na minha opinião, ele não tem a mínima condição de ser um dia prefeito de uma pessoa. Do ponto de vista técnico. Que a gente não precisa citar, mas... do ponto de vista técnico, que não é a função aqui. Mas assim, eu considero Cícero vitorioso, sob todos os aspectos. Primeiro porque ganhou. Com certeza. À noite eu fui dormir e ele estava lá reeleito. Já estava dando reeleito. Eu falei no dia seguinte eu não acredito. Com Salomão. Aí Salomão, e ele foi para o segundo turno, não ganhou. Tinha encerrado a eleição praticamente. Agora, a diferença que me parece que foi 0,51 que faltou para ele. Por aí. É preciso entender. O movimento político, ele acontece no dia das eleições. Ela não é um movimento assim tão grande, mas acontece. Tanto para um como qualquer um. Você tem um movimento da política
em que a gente percebe na sociedade esses movimentos que a gente chama de... Eu considero até um fogo de monturo, às vezes, que ninguém percebe, e que ele vem ali se ramificando e tal. Mas, se a gente analisar, e as pesquisas bateram, porque, na verdade, a diferença de 0,51 é tão pequena que eu não posso nem dizer que ele perdeu. Do ponto de vista estatístico, sim. Porque para que ele fosse ganhasse um primeiro turno, ele tinha que ter 50 mais um. Então, isso aí é indiscutível. Mas do ponto de vista prático, não tem o que discutir. Campanha, na minha opinião, bem feita, bem colocada, avançou, tivemos problemas na reta final, e são coisas que alteram uma campanha. Mas eu posso dizer, sem medo de errar, foi e é um vitorioso dentro da situação que se obteve em João Pessoa. Você ganhar de 3 candidatos. A sua memória aí, a de Salomão e quem está nos vendo em casa, Cícero obteve 49,16, que equivale a 205 mil votos. 205.122 votos. Marcelo teve 90.840 e Rui Carneiro teve 69.700 votos. Então, se você somar Rui com todos os votos, 100% dos eleitores de Rui e 100% dos eleitores de Queiroga, ainda não bate isso no segundo turno. Então, mas e a possibilidade do fenômeno aí Bolsonaro não assusta? Não, Porque agora, antes, no primeiro turno, não tem participação, por exemplo, de Bolsonaro. Agora, por exemplo, nós temos aí a chegada de Bolsonaro. Ele não chegaria a influenciar de tal forma que traria uma certa preocupação por parte de Cícero? Não, mas veja bem, se você somar os 69 mil, eu vou arredondar para 70 de Rui, com os 97 são 160 mil votos. De qualquer forma, o petista não vai votar, né? Petista não vai votar. O pessoal que votou no Luciano não vai votar no... E não funciona assim. Não, eu acredito ainda que alguma parte dos petistas vão para Cícero. Não tem dúvida. E também de Lula, de Rui. Com certeza. E também de Rui, menor quantidade, mas vai para... Não existe você transferir 100% de voto. Não. Não é impossível. Então, vamos admitir que ele tem a transferência de Rui, vamos teoricamente, sei lá, 60%. Chega isso tudo. Pronto. Não, eu estou botando... Não, você está sendo bondoso. Vamos dizer. Mas não existe 60%. Os outros 45% que vem para ele já dobrou. Porque ele tirou do outro candidato e botou nele. Exatamente. E se ele tiver a mesma votação, ele já ganhou. Então, na verdade, a dificuldade não é para a gente, é para os outros. Até porque quem votou nele vai votar de novo. Essa é uma tendência. Já sabe, a tendência é essa, né? Essa é uma tendência. Então eu não acredito. No segundo turno, Cícero não precisa nem votar nele. Não. Aí, do ponto de vista prático, campanha, você só depois consegue... do último voto, depois de resultado do último voto. Né? Agora, o que é que precisa fazer? Criar novas estratégias, novos pontos de vista, para você, principalmente, incentivar. Porque, de qualquer maneira, você tem sempre a preocupação de que quando você não ganha no primeiro turno, como foi o caso, você fica assim, e agora? Como é que a gente vai fazer? Outra campanha. Outra campanha. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma consolidação, que é uma coisa importante, do voto que voltou em Cícero Lucena. Eu queria dar 2 dados interessantes. Nós estamos pavimentando 1.500 ruas. O caso dos bancários, que é um caso emblemático daquelas 3 ruas, e do Parque da Cidade, e aí eu vou dar uma coisa, inclusive o próprio Cícero anunciou, os 3 corredores da Paraíba, de João Pessoa, aliás, desculpe, vão passar por uma reformulação para exatamente ter o BRT. Finalmente chegar o BRT. Exatamente. Um dos maiores projetos... Teve de prefeito que já prometeu essa BRT desde o tempo de Wilson Braga, meu amigo. É verdade. Então, nós vamos ter um dos maiores que eu considero desenvolvimento. Vai ser pela primeira vez nos últimos 20, 30 anos que João Pessoa está sendo pensada para o futuro. Porque, como eu disse a você, João Pessoa está com 840 mil moradores, a grande João Pessoa 1.240.000. Polo turístico ali no... Você veja o quanto João Pessoa está se desenvolvendo. Né? E Cícero está fazendo uma gestão exatamente focada nisso.
É muito fácil quando você conhece da gestão, mas eu vou dar um dado aqui que é interessante. Hoje, boa parte dos alunos da escola pública, da primeira fase, saem das escolas particulares para ir para a escola pública, tá, de João Pessoa. Isso é Porque positivo. nós conseguimos colocar uma sala de aula com tecnologia mais desenvolvido que algumas escolas particulares. Aí você vai dizer, não, mas isso aí faz parte, qual é o diferencial? Lógico, a crise existe, quem quer, queira ou quer não, apesar do país estar vivendo um bom momento, mas educação particular é cara, Demais. não é verdade? Assim, um colégio hoje é 2, 3 mil reais, É R$1.000. verdade. Então, você tendo uma escola de qualidade, uma escola onde seu filho vai aprender já com tecnologias fortíssimas para o desenvolvimento intelectual, social, ele já é um aluno para o mundo. Você abriu esse programa falando do seu podcast para o mundo. Os alunos da prefeitura estão abrindo para o mundo, com a sala Google. Mas eu vou fazer uma ressalva nesse seu peixe aí que você está puxando para a prefeitura. A gente não vem aqui, né? Não podemos deixar de elogiar a prefeitura, né? É verdade. Mas eu vou dizer a você, com uma ressalva muito grande, o SESC, hoje, que não é uma escola particular, apesar de ser uma escola totalmente dirigida para o comerciário, Você fala do Dom Rico. o Dom Rico e as Fantástico. escolas SESC, tudo primeiro mundo também. Não, eu estive aqui no Senac, eu quero dar um testemunho. Você já atuou também com o Fui Senac. professor do Senac, e Isso. inclusive tem uma coisa que aconteceu comigo muito interessante. Eu ministrava um curso de marketing político no Senac. Quando eu lancei a ideia, o Senac ficou reticente. Não, mas marketing político, a gente vai fazer isso, não tem sentido, não tem, aceitaram. Com pouco tempo depois, foram mais de 100 cursos no Senac. Eu cheguei a ministrar quase 200 cursos de marketing político por conta desse curso que eu abri no Senac. Inclusive, eu recebi uma uma mensagem positiva na época do Rio de Janeiro. Foi o primeiro Senac no Brasil a lançar um curso de marketing político. Interessante. Isso é importante. Né? Só um fato interessante, isso foi em 93. Isso. Por que eu me lembro de 93? Porque com esse dinheiro eu comprei um apartamento e um barco. Meu amigo, olha aí, tá vendo? Isso é um fato que me chama a atenção por conta disso. E eu tive, há 2 semanas atrás, ou 3, no Senac. Marconi me convidou. A gente está fechando uma parceria. Um abraço para Marconi gente Medeiros, fina. meu querido presidente ali. À frente do tempo. Isso. Ele vai deixar um Senac, um Sesc, vamos dizer a federação, a 1000 anos-luz do que ele encontrou. Com certeza. Eu acompanho Visionário. diariamente. Eu andei sala por sala e eu fiquei assim, extasiado com o grau de que como o Senac chegou a esse nível. Me chamou a atenção, Weber. As salas de aula, eu fiquei assim. Mas tem que cobrar de Marconi comercial, porque tá demais isso aqui. Só se fala em Sesc Senac. Mas ele conseguiu fazer verdade. isso. Ele, Que é bom, ele deu- tem que ser dito, né? Mas a escola de música do Sesc é impressionante, pô. E o Tem teatro? aula de cauda, pô. O teatro é um dos melhores teatros hoje da Paraíba, quiçá do Nordeste. Eu tive a oportunidade de conhecer Impressionante. a academia que eles estão fazendo lá. Eu posso dizer, sem medo de errar, o comerciário deve estar vibrando, porque o Sesc, o Senac, Federação, de uma forma geral, é o melhor clube para o comerciário. Com um custozinho lá embaixo, foi apenas simbólico, para não ser de graça, porque nada de graça, né? É valorizado. Tem um presidente aí que gosta de tomar uma, disse que só para de beber quando for de graça, que aí não presta. Você tocou num ponto que a gente volta a falar de eleição por conta da tecnologia. Demais. É muito bom. Né? Eu acho que o que vai ficar, Weber e Salomão, é a capacidade que nós venhamos ter de se adaptarmos às novas situações. Tu Com a tem um número tecnologia. assim de quantos eleitores, João Pessoa? Em torno de 400 mil, por aí? Exatamente, Por aí, 400 e pouco, 440 parece. Você vê, pô, antes do pleito, a presidente do TRE
disse que até 19 horas a gente está sabendo quem ganhou essa eleição ou quem vai para o primeiro ou segundo turno. Às 6h30, bicho. Às 6h30 já tinha 90% das urnas apuradas. Quando deu 19 horas, faltava alguma urna que deu um probleminha ali, outra aqui. Parece que coisa insignificante. É 1%, em torno de 1%. Impressionante a rapidez. É aquela rapidez que você fala, né? Que hoje a gente conta com a internet e resolve tudo. Uma eleição que é diferenciada das anteriores pela sua velocidade, né? Mas eu queria voltar para aquela história dos 3 candidatos que você tentou fugir aí. Não, Cartacho. Por que tu acha que Cartacho eu acho que a participação de Ricardo na campanha dele foi muito ruim para ele. foi pior para Ricardo ou para Cartacho? Os dois. Não pode Eu ser acho pior que- para si, né? porque- Mas para Cartaz foi pior. Mas Cartacho ainda estava com a esposa de Ricardo Coutinho como vice, né? O problema é o seguinte, a imagem de Luciano, ela, no meu entender, na minha avaliação, ela não vinha bem. Ela já vinha estragada. E o próprio PT não aceitou ele como... Primeiro, ele foi um candidato de cima para baixo. É. É ruim. Você, para ser candidato de cima para baixo, você força o partido, a maioria não concorda. De cima para baixo ele quer dizer que foi Brasília que mandou ele ser candidato. É. Aqui. Ele foi lá, pediu permissão e... pessoal- Ninguém queria ele aqui. Nossa, aí é complicado. E outra coisa importante, quando ele foi o último deputado estadual a entrar, ele não conseguiu eleger um vereador da base dele. Foi prefeito por 8 anos. 8 anos. E são dados que aqui, Weber sabe muito bem, a gente não tem contra ninguém. Né? Mas esses dados, quando você vai analisar, pega com certeza. discutir. Aí ele se junta a Ricardo, que teve um problema recentemente, né? Seríssimo. Então, tudo isso culmina para que você não tenha Um bom resultado. Além do mais, eu vejo assim, sabe? Mas aí também chegou o fim da linha, Ricardo? Não, porque... Politicamente parou? Não, a Isso política... foi um teste de urna pra ele, inclusive, né? Mas a política, ela é muito... Uns dizem dinâmica, outros dizem outras coisas. Não é? Em política você vê boi voando. Então não precisa dizer mais nada. Eu não diria que existe... Não existe fim para o político. Existem as oportunidades que passam e eles pegam ou não. Quando você força uma oportunidade, pode ser muito ruim. Foi o caso de Cartacho. Entendeu? Ele queria todo o preço ser candidato. Se você analisar... Você acha que foi um desrespeito ao eleitor? Pronto, exatamente. Vamos analisar aqui Cida. Se ele tenha muito mais condições, do ponto de vista, na minha opinião, moral, como mulher, etc., para ser candidata do PT. E ela foi, como diz, defenestrada de forma assim, sem nenhum pudor. Sem nenhum pudor. E o resultado está aí. Aí você imagina o peso que ficou nele. E o peso pesou e baixou. E o eleitor em casa que acompanhou isso, né? Aí diz, não, eu não vou votar nele. Acabou. Agora, eu sempre digo o seguinte, a gente está falando do famoso achismo. As pesquisas demonstram um fato que aconteceu com ele, que aí a gente pode falar porque é um fato real. Quando você fala de rejeição, a dele chegou a 51. Weber, você que é um marqueteiro, quando alguém tem 51, é o Geriza. Complicadíssimo. Você você não consegue reverter. É impossível. Não adianta. E tem mais um detalhe interessante. Mas eu acho que eles ficam embriagados pelo jogo da política, né? Que não, eu vou botar 51 positivo para mim, eu vou reverter isso e vou ganhar. Bicho, 51% de rejeição é terrível, bicho. Ninguém consegue reverter nem 10% disso aí. O que algumas pessoas me disseram é que ele não representava o PT. Não, é verdade. Tanto é que os outros hoje, inclusive hoje o PT vai apoiar Cícero no segundo turno. Há uma diferença quando você diz assim, boa parte, e você tem um partido hoje... Mas não era por ideologia, não era até por uma vingança, sabe? Não, por uma questão de compromisso com uma candidatura
que tem a sociedade livre, demonstrando seus interesses, livre, uma sociedade livre, sem amarras. Então, Cícero consegue trazer isso para ele, porque ele é um cara que não tem nenhum partido, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, tem nada contra Cícero. Isso é uma coisa interessante. E houve aquele episódio em cima da eleição, né, com a família de Cícero, né, com Laura Emília, que foi Porque não teve peso nenhum na campanha. mas o povo ficou assim, né, atônito, né? Mas não influenciou em nada em quem vota em Cícero. Por quê? Porque as pessoas conhecem Cícero Lucena. E conhece Laura Emília. E conhecem Laura Emília. Exatamente. Então eu acho que isso aconteceu. Quando a gente fala nos outros candidatos, aí tem peculiaridades que eu não gostaria de entrar aqui. Por uma questão lógica. Eu acho que cada um sabe o que fez na vida, né? Hoje, quem é a oposição hoje é o cara que vai com ele disputar o segundo turno. Não é verdade? É verdade. Então, esse é o ponto de partida. Vamos dizer assim, totalmente verde na política paraibana, né? Que aí é preciso entender que não é bem só verde. Ele vem de uns momentos mais tenebrosos da política nacional, quando milhares de pessoas foram mortas porque faltava uma vacina. Cadê a vacina que não Cadê chega? a vacina? Cadê a vacina? Exatamente. Então, isso é muito grave quando você tem esse aspecto. Então, não dá para viver verde em alguns aspectos. A Paraíba, se você me perguntar, não foi bem representado por ele. Aí eu vou dizer aqui a você, Cícero, quando foi... Antigamente era secretário, mas era o mesmo cargo de ministro da integração. Se lembra quando ele foi? Isso. Ele nos representou muito bem. Aguinaldo Ribeiro nos representou muito bem no Ministério das Cidades. Isso. Ele não representou muito bem. Que isso é um detalhe interessante. Não tinha relevância o nome dele, né? Ficou apagado, Ele né? era um pau mandado ao ponto de não fazer absolutamente nada. Quem determinava era o Bolsonaro, da forma dele, do jeito dele. Então, nós vamos ter uma eleição que eu considero bacana. Vai se mostrar na prática como as coisas vão acontecer e que eu acredito que a gente leva tranquilamente esse segundo turno. Bom, então, eu acho que para a gente encerrar aqui, eu vou deixar até Napoleão. Um abraço para Napoleão. Eu com ele ontem, Salomão Napoleão. Salomão, vamos aproveitar aqui e pedir aos nossos ouvintes, né, aquele like, pedir para que compartilhem, se inscrevam no nosso canal, fique atento aqui ao nosso mais podcast. Tudo junto. Tudo. Né? E aquele underline no final, né? No final. Exatamente. Então, esteja com a gente aqui sempre que você estiver aí querendo aprender alguma coisa, tomar conhecimento do que acontece aqui na Paraíba, principalmente em João Pessoa, né? Que aqui o Mais Podcast traz assuntos dos mais variados, né? E já trouxemos diversas pessoas aqui para falar um pouquinho sobre as suas especialidades, sobre a sua vida e sobre um pouquinho do que acontece aqui nos bastidores do governo, né? Usando a linguagem atual, a gente já está perto dos 30 episódios aí por aí. Né? Com certeza. Com certeza. O Mais Podcast, toda semana trazendo aí uma novidade para nós, para as pessoas que estão nos acompanhando, né? E hoje não poderia ser diferente aqui com a companhia do Silvio, nos revelando muitas coisas interessantes, né? Não, eu gostei, Silvio. Cabeça boa, bicho. Muito bom. Coisas assim que a gente às vezes não fica pensando, né? Vamos deixar Silvio encerrar hoje? Silvio, a palavra é com você. Eu só tenho que agradecer com duas figuras fantásticas que eu gosto muito. E Weber, que é meu guru. Weber tem uma história em João Pessoa muito bacana. Mais junto da gente aqui, ajuda a gente aqui. Com certeza. Eu queria encerrar com duas palavras que eu considero fundamentais. Primeiro, sempre lembre das tendências de mercado para você se antenar. Isso. E segundo, se adapte. É verdade. Porque senão você está fora. Está fora. Principalmente hoje, né? Com tanta informação, com tanta tecnologia, né? Aquele lance, o que fazer com tanta informação se você não tem conhecimento, né? Já fazer o que com ela? Né? Exatamente. E hoje você está vendo um mercado com uma instantaneidade de informação. Então, tudo que a gente conversou aqui tem que servir
para alguém, de alguma forma, para que as pessoas, Exatamente. para que essas pessoas que estão nos assistindo, ela entenda que muitas vezes nós devemos ser sempre esclarecedores de fatos, para que elas possam tomar sempre decisões acertadas. Exato. Eu sempre digo que um podcast tem esse Mas tem que ser a aspecto. referência, né? Exatamente. Porque o que a gente vai fazer com tanto conhecimento, que chega todos os dias para nós, tanta informação, se a gente não sabe Pega o aí, que sei lá, fazer, uma para onde canequinha ir. do Silvio. Ele Silvio, chega aqui e leva a caneca. essa aqui nós presenteamos a Eu cada mando um que vem sempre aqui. que o Salomão gosta de dar o caneco. Toda vez ele Eu tô aqui para dar o caneco do Mais Podcast, mas aqui na Silvio, Paraíba que o fica uma significado lembrança é aí, diferente, hein? Coisa boa. simpática no seu coração, hein, para você. Eu acredito que você. Seja até bem-vindo, a casa é trabalhar com a gente sua. aqui, pô. Vamos junto. Vamos engrossar Vai ser um a fila. Se aprendizado, precisar, pode contar com a gente. é um aprendizado muito grande com você aqui. É uma honra ter estado aqui. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. Muito obrigado. E foi uma aula para nós aqui. Até a próxima, né? Até a próxima, meus amigos.